Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos a estudar o Evangelho de São Marcos e estamos neste momento no capítulo 10 deste mesmo Evangelho. Se você não nos tem acompanhado, então é a oportunidade de parar um pouco e ouvir aquilo que a Palavra de Deus lhe tem a dizer à sua vida. Hoje o tema creio que é extremamente relevante. É um tema extremamente atual para todas as pessoas que nos estão a ouvir neste momento. O tema que vamos abordar neste dia é sobre o casamento e o divórcio. É algo que talvez muitas pessoas já tenham convivido com eles. Se não diretamente, talvez até através de alguns familiares. Certamente já viram e presenciaram situações destas. O que é que Deus tem a dizer sobre este assunto? O que é que a Bíblia nos tem para ensinar sobre o relacionamento conjugal? É exatamente isso que nos propomos conversar um pouco neste momento. Nós vamos então olhar para o texto bíblico, pois Jesus foi interrogado desta forma. Foi levantada esta questão a Jesus Cristo. E Ele vai trazer uma resposta, creio eu, bem atual para a sua e para a minha vida. Diz assim no verso 1. Jesus saiu dali e foi para a região da Judeia e para a outra margem do Rio Jordão. Juntou-se outra vez ao pé dele uma grande multidão que ele ensinava como era costume. Este versículo aqui, tal como os outros que temos visto até agora, mostram que Jesus estava em constante movimento. Jesus viajava de uma cidade para a outra. Esta zona onde Jesus estava, além do Jordão, é chamada de Decápolis, por ser composta por 10 cidades. Jesus atravessou então o Jordão e as multidões rapidamente se juntaram a Jesus. De novo ele ensinava, segundo aquilo que era hábito, segundo era o seu costume. As multidões não se cansavam de ouvir falar Jesus. Onde quer que ele chegava, as multidões reuniam para ouvir a sua voz e ouvir os seus ensinos. Esta foi a última viagem de Jesus em direção a Jerusalém. Os seus inimigos estão sedentos de sangue. Odeiam-no furiosamente e querem-lhe tirar a vida. Jesus sabia disso. E então ele se encontra neste lugar. E diz assim o verso 2. Alguns fariseus aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, para o experimentar, poderá um homem divorciar-se de sua mulher? Não nos esquecemos que estes homens aqui, estes fariseus, faziam isto com más intenções. Não era com a intenção de saber o que a Bíblia diz sobre o divórcio ou sobre o casamento. Não, estes homens estavam à procura de uma falha para condenar Jesus. Os fariseus já tinham a sua opinião bem formada a respeito deste assunto. Sobre o casamento e divórcio, eles não estavam minimamente interessados em saber qual era a opinião de Jesus sobre este assunto. Sinceramente, eu espero que não seja esta a sua atitude. Espero que este diálogo que vamos ter juntos possa trazer algum esclarecimento sobre aquilo que Jesus Cristo pensa sobre o casamento e sobre o divórcio. A pergunta que estes fariseus fizeram estava cheia de maldade e era apenas para tentar Jesus. Se ele dissesse que o divórcio não era lícito, provavelmente eles responderiam que Jesus estaria a contrariar a lei de Moisés, pois esta lei permitiria o divórcio em algumas circunstâncias. Se ele dissesse que sim, provavelmente eles iriam dizer que Jesus estaria a ir contra a lei de Deus e que estaria a ser provavelmente mais liberal do que aquilo que Deus gostaria que fosse a vida conjugal. Então estes fariseus estavam sempre à procura de uma oportunidade para tentar Jesus. Eu creio também que esta pergunta foi colocada porque naquele tempo, naquela circunstância, como é de conhecimento pela história, o rei Herodes tinha abandonado a sua primeira mulher e tinha atraiçoado o seu irmão, casando com a sua própria cunhada. E foi exatamente por esta razão que João Batista condenou tão frontalmente o pecado de Herodes e, como resultado disso, pediram a sua morte.
Os fariseus queriam de facto confrontar Jesus para que ele se pronunciasse sobre esta questão, exatamente para tentar encontrar uma falha no ensino de Jesus. Como já vimos, se Jesus Cristo dissesse que não, provavelmente colocaria Jesus contra Herodes. E eles estariam à espera que Herodes então agisse da mesma forma como agiu com João Batista, pedindo a sua morte. Mas Jesus não iria morrer como João Batista. Jesus veio para morrer na cruz pelo pecado do homem. A morte seria no tempo determinado por Deus, e não quando alguns fariseus entendessem que era assim. Ninguém poderia antecipar a morte de Jesus. Os fariseus, com armadilhas e astúcias, não poderiam matar Jesus. Na realidade, a morte de Jesus teria de ser como Deus tinha planeado, na Páscoa, para ser o símbolo, de facto, da remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. E era isso que iria acontecer. Continuando aqui no verso 3, diz assim a palavra de Deus. Jesus respondeu com outra pergunta. O que é que Moisés deixou escrito? E eles disseram, Moisés autorizou o homem a passar uma declaração de divórcio e a mandar a mulher embora. Jesus conhecia bem esta resposta. Jesus conhecia bem a lei de Moisés. Dizia que o homem que casasse e depois encontrasse algo impuro na sua mulher, indecente, alguma coisa imoral em sua esposa ou esposo, então poderia passar uma carta de divórcio. Por outras palavras, estaria aqui implícito a questão do adultério, como única razão para o divórcio de acordo com a lei de Moisés. Já no tempo de Cristo, esta lei tinha sido desvirtuada e os homens tinham banalizado esta orientação dada a Moisés por causa da dureza do seu coração e então praticamente tudo era razão para haver divórcio. Não era esse o plano inicial de Deus nem para o homem nem para a mulher. E infelizmente hoje vemos também que muitas pessoas lidam com esta questão do casamento, do compromisso, de uma forma, superficial. Algumas pessoas chegam a casar e poucas semanas depois ou meses depois já estão a planear o seu divórcio. E não era esta a ideia de Deus para o homem e para a mulher. Eu conheço algumas pessoas que têm passado por esta fase da sua vida e com todo o respeito por elas sei que de facto é muito doloroso passar por uma situação destas. E Deus quer trazer à sua vida, se é o seu caso, uma reflexão séria sobre esse assunto. Deus tem na sua ideia um plano bom para o homem. Quando Deus planeou que o homem se juntasse a uma mulher e fossem os dois uma só carne, esta intenção de Deus era para que o homem e a mulher pudessem desfrutar uma vida a dois, com felicidade. Por isso, quando os fariseus fazem uma pergunta a Jesus, Jesus responde com uma outra pergunta, trazendo a reflexão para os fundamentos da lei, reportando assim esta reflexão ao Criador da lei, ao próprio Deus, aquilo que Deus tinha planeado para o homem e para a mulher como casamento. E assim Jesus Cristo, em vez de fixar a sua ideia no divórcio, Jesus Cristo aponta a reflexão para o casamento. E eu creio que é aqui que nós devemos ponderar e refletir e guardar mais tempo. Não tanto se a Bíblia permite ou deixa de permitir o divórcio e em que circunstâncias é que o divórcio é lícito, mas mais quais os fundamentos para um casamento feliz. Com esta pergunta em mente, nós deveremos refletir seriamente quando uma pessoa e outra se unem. Será que eles têm um bom conhecimento um do outro? Será que eles sabem o que é realmente o casamento? Infelizmente eu tenho verificado, porque tenho feito algum aconselhamento a famílias, a casais, que muitas vezes jovens se unem e não se apercebem da profundidade que existe numa relação. É necessário de facto que uma pessoa passe tempo a conhecer. O tempo de namoro não é simplesmente para andar aos abraços e aos beijos, mas é necessariamente um tempo para se conhecerem mutuamente. Eu não estou a desprezar a importância do contacto físico com respeito e com discrição, mas é necessário que haja um profundo conhecimento desse casal para que o casamento se dê. E, infelizmente, quando os casais de namorados não passam tempo a se conhecerem mutuamente, mais cedo ou mais tarde, os problemas surgem. Na minha função como conselheiro, muitas vezes tenho verificado que os problemas são terríveis, porque as pessoas não têm feito as perguntas certas no tempo certo,
muitas vezes arrastam problemas para o seu casamento durante anos. E às vezes é verdade que a situação se torna praticamente insuportável. E eu gostaria de desafiá-lo, assim que está a viver uma situação difícil. Talvez é a altura de procurar algum conselheiro de confiança que o possa ajudar assim no seu casamento também. Jesus Cristo fala sobre esta questão do casamento, a importância da relação a dois e como ela deve ser estabelecida. Voltando aqui ao texto bíblico, no verso 5, Jesus então diz: Moisés escreveu isto por saber que vocês tinham um coração duro. Nós olhamos para aqui, para a exceção que a lei de Moisés traz, mas é por causa da dureza do coração do homem e da mulher, de não querer se moldar, de não querer mudar. Quando as pessoas não se querem adaptar uma à outra, então, de facto, por vezes, não há muitas outras alternativas e soluções para que o casamento seja salvo. O verso continua: Mas desde o princípio do mundo, Deus criou os dois, como homem e mulher. Por isso o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua mulher, e os dois serão como uma só pessoa, de modo que não são dois, mas um só. Portanto, não queiram os homens separar aquilo que Deus uniu. Jesus afirma que o homem deve viver a vida familiar de acordo com o padrão original de Deus. Deverão ser os dois uma só carne. O conhecimento mútuo no casal deve ser ao ponto de chegarem a ser uma só identidade. E isto certamente não conduziria as pessoas a um divórcio. O divórcio não é o plano original de Deus para si nem para ninguém. Deus não deseja que o homem viva ou a mulher viva de uma forma medíocre, de uma forma maltratada, infeliz. Não é esse o plano de Deus para si. O plano de Deus é que o homem se realizasse, assim como a mulher, no casamento. Fossem os dois uma só pessoa, digamos assim. Há um outro texto bíblico, uma outra tradução que diz os dois uma só carne. No sentido de partilharem experiências, partilharem sonhos, partilharem visão de vida, filosofia de vida idêntica, de tal forma a que não é o marido e a esposa, mas é só uma identidade. Este era o plano original de Deus. Para isso acontecer era necessário que o homem e a mulher se afastassem dos seus progenitores, tivessem autonomia na sua relação familiar. A relação e os problemas muitas vezes começam logo nesta situação, em que os novos casais e os próprios progenitores não se apercebem da sua interferência na vida conjugal. O divórcio não é de facto a vontade de Deus para o homem, mas muitas vezes estas circunstâncias, estas situações contribuem para que a unidade no casal se vá desfazendo. É necessário que as pessoas entendam que necessitam de autonomia. As pessoas que muitas vezes caem nesta situação de divórcio precisam de entender que esta de facto não era a vontade inicial de Deus, mas ao mesmo tempo Deus quer restabelecer a sua relação. Se você viveu uma circunstância destas, Deus quer reabilitá-lo, quer restaurá-lo, quer perdoar eventualmente as ofensas que você cometeu contra o seu cônjuge, contra os seus filhos, talvez até defraudando algumas pessoas que tinham algumas expectativas em si, mas Deus quer perdoar e restaurar a sua relação com Deus e com os outros. Esse é o desejo de Deus para si. Por isso Jesus Cristo dá muito ênfase aqui no casamento e na relação. Deve ser a relação que deve ser bem estabelecida. Deus insistiu que o casamento para o homem e a mulher, eles devem viver juntos, para o bem e para o mal. Eles devem de enfrentar as situações da vida, juntos, unidos um ao outro. Devem formar um núcleo bem forte. Deverão ser os dois uma só identidade. O pastor Paulo Júnior, há algum tempo atrás, citando esta questão da relação conjugal, ele disse: penso que as pessoas continuam a acreditar no casamento. Até acreditam tanto na ideia de casamento que quando o seu cônjuge não se encaixa no conceito de casamento que a pessoa tem, então procuram outra pessoa que satisfaça melhor o seu ideal. E por vezes isto acontece. Por vezes as pessoas não perderam o conceito de casamento. Não creio que seja o problema aí. Provavelmente as pessoas não perderam o ideal de casamento. Por vezes o cônjuge com quem se relacionam é que não fazem ou não chegam a atingir o objetivo para que esse ideal seja completo. E é necessário que nós entendamos que todos
temos fraquezas, todos temos falhas. Provavelmente necessitamos de ajustar a nossa ideia de casamento. A relação a dois exige um esforço de parte a parte. Não podemos manter uma relação a dois com base em egoísmos, com base em orgulho. É necessário, de facto, haver respeito mútuo. É necessário haver tolerância. Não pode ser resolvidas as questões na base da violência, na base de palavrear inconveniente, rebaixando e humilhando o outro. Isso não dá solução a um casamento. Infelizmente, quando as coisas caminham para aí, então, de facto, as relações tornam-se desgastadas e não há condições para as pessoas se manterem unidas. Não é esse o desejo de Deus para si nem para ninguém. Deus quer, de facto, uma relação duradoura. Deus quer uma relação onde você se possa realizar, onde você possa sentir alegria e paz. Mas para isso é necessário um esforço da sua parte. É necessário que você desenvolva amor pelo seu cônjuge. É necessário que você possa relacionar-se com o seu cônjuge respeitando, procurando o melhor para ele e não para si. Não pode ser uma relação egoísta. Quando as pessoas começam a sua relação mal, com base em simplesmente no egoísmo, e infelizmente as pessoas muitas vezes começam a sua relação assente meramente nos aspectos físicos, quando na realidade isso não é a base de uma relação, não é a base de um casamento. É importante, mas não é a base. O relacionamento depende muito do conhecimento mútuo, do respeito, daquilo que é o partilhar da relação, da intimidade. Mas voltando aqui ao nosso texto, ele continua e diz no verso 10: Quando chegaram a casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas a Jesus sobre este assunto. E ele disse-lhes: Todo homem que se divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. E da mesma forma, se uma mulher se divorciar do marido e casar com outro homem, também comete adultério. Este texto aqui, os discípulos estavam baralhados acerca daquilo que Jesus tinha dito e precisavam de mais orientações. E Jesus esclarece a importância da relação. Jesus mostra como o divórcio não é a solução. Traz demasiadas marcas profundas, quer para os cônjuges, quer para os filhos, e não é esse o plano de Deus para o homem. Jesus mostra também, e isso encontramos no Evangelho de São Mateus, a preocupação de Jesus na relação entre marido e mulher. E ela não deve ser premiada por infidelidade. E diríamos talvez que esta é a cláusula de exceção com a qual Jesus permite que haja a separação, haja o divórcio. Quando há infidelidade, quando há adultério, aí é quebrada a relação e é muito difícil que aquele casal se mantenha. No entanto, eu próprio já tenho assistido a casais que permitem que Jesus restaure o seu relacionamento mesmo depois deste tipo de pecados na sua relação. E é bonito ver famílias que conseguem, através do apoio de conselheiros, através da orientação de Deus na sua vida, também restaurar a sua relação, mesmo com situações destas de infidelidade. A infidelidade não é o fim ou não é a razão para que se tenha que se divorciar. Não. Jesus Cristo quer que o homem e a mulher não pratiquem infidelidade, não cometam adultério. Isso mina sem dúvida a relação. Mas se isso aconteceu e se há arrependimento e se o cônjuge está disposto a permanecer no casamento, então devem de lutar juntos pela vossa relação, pelos vossos filhos. O ensino de Jesus Cristo está de acordo com a lei mosaica, está de acordo com a lei do Velho Testamento. Jesus não contrariou de forma alguma aquilo que Moisés ensinou. Mas é necessário que nós entendamos que a relação não deve terminar no divórcio, deve de continuar e as pessoas devem procurar ajuda. Não desista já. Procure apoio em algum conselheiro que o possa ajudar a resolver as situações que está a viver com o seu cônjuge. Jesus continua neste texto a falar e a palavra de Deus nos mostra em Marcos aquilo que acontece a seguir. E é interessante que a seguir vem um texto sobre as crianças. Diz assim o texto bíblico no verso 13. Algumas pessoas apresentavam crianças a Jesus para ele as abençoar, mas os discípulos repreendiam essas pessoas. Quando Jesus reparou nisso, indignou-se e disse aos discípulos: Deixem as criancinhas vir ter comigo. Não as estorvem, pois o reino de Deus é dos que são como elas. Lembrem-se disso. Quem não for como uma criança para aceitar o reino de Deus, não entrará nele.
Depois tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre elas e as abençoou. É muito interessante ver que este texto sobre a bênção que Jesus Cristo dá às crianças vem imediatamente depois da questão do divórcio. E isso a nós nos deve fazer refletir. Nós, como pais e educadores, devemos ter a preocupação com aquilo que os nossos filhos passam nesta circunstância. Por outro lado, talvez nós, como adultos, muitas vezes esperamos que os nossos filhos só tomem decisões relativamente a seguir a Cristo quando se tornam pessoas maduras, pessoas já com alguma maturidade. E é interessante ver que Jesus Cristo pega nas crianças e diz que somos nós adultos que nos devemos tornar como elas para ter uma relação com Deus. Não deveríamos, de forma alguma, impedir os nossos filhos e aqueles que estamos a educar de ter esse relacionamento. Infelizmente, às vezes ouço pais dizerem: bem, sobre estas questões da religião, enfim, da igreja, das crianças irem à igreja, eu não digo nada aos meus filhos. Eles que, quando chegarem a adultos, que decidam aquilo que querem fazer. Infelizmente, eu tenho visto demasiadas vezes que quando os pais são omissos nestas áreas, outras coisas chegam às nossas crianças, tais como as drogas, os gangues, e estes não vêm com diplomacias nem com permissões. Infelizmente invadem os nossos lares e roubam os nossos jovens de um caminhar saudável. Nós, como educadores, devemos ter esta responsabilidade de permitir que os nossos filhos, os nossos educandos, cheguem a um relacionamento com Jesus Cristo. Esse é o desafio que Jesus dá aqui aos seus discípulos. Eles estavam a impedir estas criancinhas de chegar até Jesus. Que cada um de nós não seja como um discípulo de Jesus Cristo neste sentido. Não sejamos maus exemplos para as crianças, mas possamos ser humildes, possamos ser simples também, para nos aproximarmos de uma relação duradoura com Jesus Cristo. O desafio que Jesus Cristo nos deixou foi exatamente este, de nos relacionarmos com Ele de uma forma simples e humilde, percebendo as nossas limitações, mas também nos aproximando dele com sinceridade do nosso coração. No próximo programa, nós vamos responder a uma das perguntas mais antigas da humanidade: poderá ou não o homem viver eternamente? O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.